Sandra e estamos aqui agora no avião a caminho de Bucareste para a Robot Challenge Romênia 2025. Estamos muito felizes de começar esse quadro agora, que vai ser basicamente vlogs de viagens e competições da robótica também. E é isso, a gente está muito animada e acompanha a gente nessa aventura. Chegamos aqui em Frankfurt, na Alemanha, que a gente vai fazer uma conexão bem rápida para ir para a Romênia. A gente teve que atravessar o aeroporto correndo, porque o nosso portão era literalmente do outro lado, no final do aeroporto, bem aqui, ó. E a galera já tá embarcando, eu e as meninas, a gente vai entrar no avião e a gente se vê na Romênia. Fala galera, a gente já chegou na Romênia, agora são 3 horas aproximadamente e a gente vai direto pra competição, porque hoje é sexta-feira e é o dia que começa os testes dos robôs. A gente tem as inspeções que a gente já vai chegar um pouco atrasada, mas vai dar pra botar os robôs na arena e ver como tá funcionando direitinho. Bom, agora a gente tá aqui no trem e basicamente o organizador da competição, ele mandou 2 garotos buscarem a gente aqui, a gente acabou de conhecer eles, inclusive eles têm nicknames e um deles é Motorbike e o outro é Andrew, porque o nome deles é muito difícil de pronunciar e eles estão ali. E agora a gente tá indo direto pra competição, a nossa bagagem atrasou. Muito, meia hora. Sim, a nossa bagagem atrasou e eles ficaram esperando a gente aqui, coitados. Mas enfim, agora deu tudo certo. Inclusive a gente tá sem chip, então a gente não tem internet alguma. Minha mãe vai me matar quando ela vir isso. A gente não parou pra comprar o chip no aeroporto porque a gente já tá atrasada, a competição já começou há bastante tempo. E é isso, vamos torcer pra dar tudo certo. Mas tem Wi-Fi lá. Um detalhe bem legal também é que os voluntários reconheceram a gente por causa da blusa. E 2, a segunda referência que deram pra encontrarem a gente foi a Mila. Eles falaram assim, falaram que vocês usam blusa rosa e também The Bear. Aí a gente, Bear? Aí ele apontou pra Mila. A gente, caraca, a Mila foi tipo assim, um ponto de referência que eles usaram pra achar as 3. Foi muito fofo, muito legal. A gente tá passando uma dificuldade meio crucial aqui, que é uma coisa que a gente não esperava, que a gente não pode falar nenhuma expressão em inglês. Então, tipo assim, red flag, não pode, porque eles entendem. Então, tipo assim, tá sendo muito difícil não falar absolutamente nada em inglês, porque a gente se comunica normalmente, assim, ó, o que mais que a gente fala, geralmente? Oh my god, oh no. Oh no. Ali, aqui, ó, assim, ó, Oh my god, oh no, don't. a gente não pode fazer as nossas expressões. Tudo isso pra não... Quem conhece a gente sabe, quem competição que é lugar, a gente fica falando isso. Gente, isso aqui que é o VLT, igualzinho o VLT. Tem até um moço que passa vendo se você pagou. O moço tá ali atrás, que eu não vou filmar porque não é nada a ver. Mas é igualzinho o VLT, só que é mais chique, né? Tipo assim, ó, olha a natureza. Filma a rua. Mostra a Mila na rua. Tipo assim, mas é idêntico. O assento é um pouco mais confortável também, né? E um adendo. Falaram pra gente que aqui tava super frio, a gente tá todo mundo de blusa de manga. E aí a gente chegou aqui mó calor. Pensando que a gente tá no Rio de Janeiro. Parece Rio de Janeiro. E aí a gente chegou no VLT, não tem ar-condicionado. VLT. E aí a gente tá tipo... Agora tá ventilando um pouquinho. Agora tá ventilando porque tá andando, mas... Gente, muito calor. Não tem como. Falaram pra gente continuar de casaco porque vai esfriar. Ai não, que a gente vai Não posso fazer isso, mãe. Não posso fazer isso. Não pode. Entende? Não dá pra fazer sus. Não dá. Hi, sure, but esse time não sobrevive sem essas expressões. Como é que é o nome da árvore? Eu tô elogiando, que eu acho muito bonito, porque aqui tem muito mato, né? Aí eu tô falando que eu acho muito bonito que tem muito cipreste. Aqui, ó, o cipreste. Aqui. Ela tá falando que o nome disso aí é cipreste, o pinheiro. Eu acho que não é. Tem diferença entre cipreste e pinheiro, mas é aquele ali é cipreste. Eu acho que cipreste é uma coisa nada a ver, tipo assim, uma planta menor. Não é. Caraca, tá falando. Gente, eu sei
participants to the test in the game of sumo. The robots will enter a circular ring called the doyo. This is their fighting ring, and whichever robot gets knocked out of it loses. In order for a team to win, they must knock out the opponent's robot out of the doyo twice. A gente tá aqui agora no shopping mais popular assim de Bucareste. A gente veio aqui comprar uma comida, inclusive o nosso lugar que a gente tá hospedado é muito bom. Curiosidade também que o recepcionista, ele é uma figura, uma peça. Ele é muito engraçado. A gente vai falar sobre ele separadamente. E ele entende muito bem português, então assim, ele fala romeno, italiano, inglês, espanhol, italiano e francês. E ele fala que ele aprendeu italiano sozinho porque o romeno é muito parecido e ele entende português da mesma realmente, forma. tipo assim, parece mesmo. Um pouco, E aí, bom, enfim, ele conhece até música cristã brasileira. Porque ele é cristão, E cantou pra gente. Ele cantou pra gente, E ele aí, é muito legal. Bom, a gente foi nos quartos, a gente tem 2 quartos, né? A gente vai dormir junto ali, a gente vai dividir uma cama comigo. E a gente vai deixar os robôs no outro quarto. E basicamente hoje a gente chegou e era o dia de testes, só que a nossa mala atrasou. Então a gente ficou, eu já falei isso, né? A gente ficou lá esperando meia hora, enfim, a gente atrasou bastante. E acabou que a gente nem conseguiu testar tantos robôs assim, porque tinha muita gente pra testar na arena. E tava meio tinha confuso. Uma arena pra teste, e aí a gente tinha que dividir lá na hora. E os robôs deram alguns problemas, né? De código principalmente, então a gente teve que... a gente perdeu bastante tempo verificando o código. A gente ainda tem que dar uma olhada neles quando a gente chegar. E a gente trouxe 5 robôs. No caso, o Void tá funcionando direitinho. O Void só não deu pra calibrar na arena, mas ele tá bem. Acho que assim, tá eu testei algumas estratégias na arena, não testei todas, mas tá tudo bem. A Lucky teve um problema, mas a gente conseguiu. A gente já consertou. A gente já consertou. A Nebulosa tá na fé de Deus. A Nebulosa, a Nebulosa tá bem, só que as estratégias dela parecem meio esquisitas, apesar da gente ter testado na arena lá no Brasil e ter ficado parecido legal, né? Sim. O nosso problema maior é a Dondon e a Pixie, que são os meus robôs, inclusive. Tudo bem. Eu tinha problemas... A Pixie a gente resolveu o problema dela. Ela não tá na melhor forma possível, porque ela tá com um sensor a menos do que eu gostaria, mas tá tudo bem, eu vou botar a bandeira nela, ver se ela faz a estratégia no chão e confiar que a estratégia está calibrada desde a última competição. E é isso. E aí a Dondon, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Talvez A gente tem um amigo, né, que é o Thomas, que ele tem uma loja bem legal. Coloca aí, Sobot Shop, comprem lá. The best one. The best Sobot The best Shop. robot parts for robot makers. É a frase dele. He's the best. Thomas is the best. E ele ajudou muita gente. A gente depois vamos mostrar o que ele deu pra gente. Ele deu várias coisas pra gente. Eu fiquei até emocionada. Ele pegou o robô assim da nossa mãe e falou assim: não, deixa eu ver. Foi lá e soldou um negócio pra gente. Ele soldou o Arduino pra gente, Nosso ferro não era 220, ele emprestou o ferro dele pra gente, tá lá no dormitório. Então assim, ele é muito legal, muito legal. Ele ajudou muito a gente, quebrou a cabeça ali com a gente pra tentar resolver, ver se o problema era código, não se era conseguimos, mas o módulo Start, porque a gente chegou aqui e descobriu que o módulo Start o módulo Start aqui é diferente e você é obrigado a competir com o módulo Start deles, né, que tem um controle próprio e tal, e a gente não tinha nem o módulo Start nem o controle, ele emprestou o controle dele pra gente testar agora de noite no dormitório. Então a competição foi basicamente isso, foi bem divertido, a gente falou com vários times diferentes. Isso é muito legal, porque tiveram vários times que a gente não conhecia, assim, de diversos países. Teve um da Grécia, teve um da Espanha, que vieram falar, we're followers, nós somos seguidores de vocês, a gente conhece vocês. Foi muito legal conhecer todo mundo. É sempre muito divertido, acho que a parte mais divertida de todas as competições é falar com outros competidores. A gente ganhou docinhos dos outros competidores. Umas balinhas picantes da galera do México, a gente ganhou da Ásia, da menina dos Estados Unidos, ela deu um chocolate pra gente. Então, assim, acho que essa é a parte mais feliz de... E o pessoal da staff também indo falar com a gente. O pessoal adora a gente, adora. Mas foi muito legal o dia de competição. E agora a gente tá aqui, mostra o shopping aí. O shopping aqui é gigantesco. A gente tá na parte... Praça de alimentação. É muito grande, é o maior de Bucareste. Aqui é só praça de alimentação. E tem várias lojas famosas, tipo assim, Victoria's Secret. E fica do outro lado da rua, do nosso dormitório. Sim. E aí a gente pediu Popeyes. Quase fechando, inclusive. A gente foi literalmente o último pedido. A moça atendeu a gente sim, porque ela era muito legal. E aí... Inclusive, os adultos aqui são muito legais. Muito gentis. Todos eles. Muito felizes. A galera é muito solista. Tranquilo também de andar, aparentemente. Tipo assim, anda um montão de criança na rua. Tem um monte de jovem criança na rua de noite. Então, tipo assim, é muito tranquilo, de verdade.
E aí a gente pegou nossa comida, a gente vai voltar lá pro hotel, porque vai fechar aqui. A gente vai comer lá, vai tomar banho, arrumar os robôs e se preparar pra amanhã. Que amanhã começa de fato nossa competição. E aí vamos torcer. Rock and roll. O rock and roll. A gente vai dar um rock and roll no mosh pit. É isso. Gente, esse é meu setup, mostra meu setup. Serve de solda do Sabots, uma humilde Super Rebonder, meu robô multímetro, aí todas as minhas coisinhas. E a lanterna na todos os cabeça. meus papéis, que eu tô resfriada aqui. E a lanterna na cabeça, que inclusive parou de funcionar. Não fala isso no vídeo, que o João vai ficar chateado. Desculpa, amor, parou de funcionar. E aí, tipo assim, eu tô botando aqui pra iluminar, pra enxergar a solda, porque eu tenho que soldar embaixo da mesa. Porque eu tava com o mau contato ali com o conector. Aí tinha que botar lixeira pra poder ver. Aí eu tô falando aqui com vocês que minha situação não tá das melhores. Para de rir, cara, deixa eu confessar aqui meus sentimentos. Aí, meus 2 robôs não estão funcionando. Mas vão funcionar. Mas eu tô tentando fazer eles funcionarem. Tô pensando, o meu melhor, esse é o meu último gás. Se tudo errado, gente, aí... Não vai dar tudo errado, vai dar tudo certo. Também. Aí eu... A cama da Sabrina Carpenter, Que cama da Sabrina Carpenter? a asa da Nebulosa. Ah, Asa da Nebulosa. Se botar uns S de Sabrina Carpenter aqui, é literalmente a cama da Sabrina Carpenter. É, vai, explica pra gente, o que tá acontecendo com a Nebuleuson? Eu não sei. Tá ótima. Gente, a partir do momento que ela faz isso aqui... Ai, cadê aqui meu robô? Eu acho que tem alguma coisa errada a partir desse momento. Não, vai dar tudo certo. A Nebuleuson tá com alguns problemas de consistência nas estratégias quando a gente coloca o servo. Que robô alto precisa ser preto. We don't care. O sono já tá batendo. O sono tá batendo muito. Já são o quê? 2 horas da manhã. A gente dormiu pouco no avião. Chegamos 3 horas, fomos direto. E meu robô não fecha nada. Como sempre, eu tô na minha sina, que é o código. Meu eterno inimigo, meu eterno amigo, meu melhor amigo, meu inimigo. Meu amor e meu ódio. Mas vai dar tudo certo. Essa confissão é nova. É confissão. Não dá. Então, uma coisa que a gente descobriu é que foi falta de informação nossa, porque tava tudo no site. O site deles é incrível, de regras e regulamentos. O módulo start deles é outro, e a gente só pode usar o módulo start da competição na competição. Então você tem que comprar um ou dar seu jeito, e só coisa com o controlinho deles também. Então a gente geralmente usa o módulo start da JSumo. Só pra quem não sabe o que é, né? Os robôs autônomos, que são os robôs que fazem tudo sozinho, né? Que tem os sensores e tal. Eles precisam de um comando pra iniciar a luta. E esse comando é recebido por esse módulozinho que recebe o comando do juiz. Geralmente, quando a gente tá com aquelas pistolas, é porque tá emitindo ali um infravermelho e é isso aqui que recebe e ativa os 2 robôs ao mesmo tempo pra não ser injusto. Só que no Brasil a gente tem muito problema com interferência e aparentemente Isso daqui resolve todos os problemas do mundo. Esse que eles usam aqui. Só que a gente teve um problema porque, por causa da nossa pinagem ser diferente do módulo JSumo, a gente tem que encaixar o módulo start deles ao contrário. Isso aqui parece o maior dos crimes, porque quando você faz isso com o da JSumo, It's over. it's over. Acabou. Então, e aí tem outro problema, né? Porque o robô ele tem que estar num gabarito certinho. E aí quando você coloca ele pra lá, talvez não esteja... Eu acho que a Pixie vai passar, tá vendo? Acho que a Pix vai passar mesmo. Porque ela ainda é menorzinha, assim, pros lados. Mas é complicado, até porque eu acho que a Nebulosa, ela é altinha pra cá. A gente vai ter que ver se cabe também. Mas é isso. E aí, tipo assim, é muito bom esse módulo. Vou fazer uma demonstration. Aí você aperta, tipo aqui, ó. Program. O meu já tá programmed, mas eu vou apertar de novo. Aí ele pisca 2 vezes. Aí você vai, aperta aqui, Start. Start. Aí o robô começa. Stop. Boot, né? Vamos! Vai em 2, tem que cuidar.